Salve galera, Binho Bahia na área. E ontem, após o empate de 0 a 0 com o Boston River, uma pergunta não sai da cabeça de todo torcedor do Bahia. Com qual time Rogério Ceni vai jogar a semifinal contra a Jacuipense no domingo? Será que ele vai botar o time titular e se arriscar a perder algum jogador importante para a partida de quinta-feira contra o Boston River na Fonte Nova? Ou será que ele vai botar o reserva e correr o risco de fazer um dos maiores vexames do Bahia nos últimos tempos, que é ficar fora de uma final do Campeonato Baiano com a equipe principal? Salve galera, sejam todos bem-vindos ao canal Binho Bahia. E ontem, após o empate de 0 a 0 com o Boston River, o Bahia acabou se complicando um pouco. Rogério Ceni acabou se complicando um pouco. Por quê? Ao empatar 0 a 0 com o Boston River, o Bahia vai ter que buscar o resultado dentro de casa. Com isso, o Bahia vai precisar da sua equipe principal completa na quinta-feira. E isso começou uma pergunta na cabeça de todo o torcedor do Bahia: com qual time Rogério Ceni deve ir a campo no domingo contra a Jacuipense? Será que ele vai ousar em colocar o time titular e correr o risco de perder algum jogador? Ou será que ele vai preferir poupar e dar prioridade à Libertadores? Eu, particularmente, dando a minha humilde opinião, eu acho que ele não vai fazer nenhum e nem outro. Eu tenho quase toda a certeza que ele vai fazer um misto. Ele deve misturar o time titular com o time reserva e botar no campo no domingo contra a Jacuipense às 6 horas. A depender do que aconteça no primeiro tempo, ele pode botar o restante dos reservas ou colocar o restante dos titulares para tentar ir para cima e fazer o para cá. Tudo isso por conta do jogo patético que o Bahia fez ontem. Se o Bahia ontem tivesse feito a parte dele, ganhado o jogo, isso seria fácil de resolver. Mas como o Bahia empatou e vai ter a necessidade de buscar o resultado dentro de casa, o Bahia não tem esse luxo de botar uma equipe titular e sem pensar ali na quinta-feira ali no jogo da volta. Então, eu acho que Rogério Ceni ele deve colocar um time misto, sabe? Ele deve colocar um time misto. Se eu fosse o Rogério, eu não colocaria. Eu preferia colocar a equipe reserva, até porque a equipe reserva do Bahia tem capacidade, se eles quiserem jogar, eles têm a capacidade de fazer os 2 a 0 e classificar a equipe para a semifinal do Campeonato Baiano. Pois, por mais que a equipe da Jacuipense esteja invicta, esteja jogando bem, ainda é muito inferior à equipe reserva do Bahia. Mas eu acho que ele não vai fazer isso, como eu disse. Na minha opinião, ele vai colocar o time misto. Eu também acho que ele não vai ter coragem de botar a equipe titular no jogo de domingo. Porque você já pensou, se ele bota a equipe titular e o Lúcio Rodrigues se machuca aí no jogo de domingo, ou Everton Ribeiro se machuca e não pode jogar o jogo da volta, o Ademir, que vem bem, o Eric Pulga aí, que apesar da partida fraca ontem, vem bem, entendeu? Já pensou se ele machuca o Caio Alexandre no jogo de domingo e o cara fica fora do jogo mais importante do Bahia no ano, que é até o momento contra o Boston River? Então eu acho que ele não vai ter coragem para fazer isso. Eu vou trazer para vocês aqui mais ou menos o que é que eu acho que ele vai trazer, qual time ele deve colocar no domingo contra a Jacuipense. Eu acho que ele deve ir com Danilo Fernandes no gol. A defesa, eu acho que ele vai colocar titular, deve vir com Gabriel Xavier, Canu e Santiago Mingo. Eu acho que ele vai colocar na lateral direita o Gilberto, acho que ele deve colocar Juba no banco, até porque Gilberto é mais de marcação, tem mais força física. No meio-campo, eu acho que ele vai mesclar. Eu acho que ele deve colocar o Eric, o Jean Lucas, o Cauli e o Rodrigo Nestor. Eu acho que esses quatro devem ser os quatro do meio campo ali. Do time titular, acho que ele só vai manter o Jean Lucas. Não sei se ele vai arriscar a colocar o Caio Alexandre, que é uma das peças mais importantes, se não for a peça mais importante do Bahia no ano. No ataque, ele deve colocar o Ia José e Eric Pulga. Acho que ele deve colocar o Eric Pulga e não o Ademir, né? Porque eu acho que o Ademir é uma válvula de escape bem maior do que o Eric Pulga. Então acho que ele deve colocar ali o, o Ia José e o Eric Pulga. E ir com esse time aí. Mas eu, sendo ele, eu ainda ousava mais. Eu acho que não tem necessidade dele ir com 3 zagueiros.
Eu tenho toda a certeza que ele vai com 3 zagueiros, mas eu acho que como o jogo de ontem, o de domingo, o time da Jacuipense vai toda trancada. Então não tem necessidade de você ter 3 zagueiros em campo. Eu tiraria um dos zagueiros e colocaria o Michel Araújo. Eu colocaria o Michel Araújo. Por quê? Ele abriria em uma ponta, eu colocaria o Ademir como titular, tiraria o Pulga, botava no banco, porque você vai precisar fazer gol, o time vai estar trancado. Vai ter que ter um X1 bom. Ademir é ótimo. Botava o Ademir em uma ponta, o Michel Araújo como ponta esquerda, entendeu? E trazia Gilberto pro meio, para estar ajudando ali naquele meio campo e povoando o meio campo. Quando fosse defender, o Michel Araújo fazia a lateral esquerda, como o Juba faz. A diferença é que ele seria mais um ponta ali avançado do que um meia, como o Juba faz. Ele seria mais um ponta. Então eu colocaria o Michel Araújo na ponta. Quando ele voltasse, ele virava zagueiro. Deixaria os 2 zagueiros, Gilberto e os 4 do meio campo ali. Formava o trio de ataque com Ademir, o Ia José e Michel Araújo. Por quê? O time trancado, nós vamos precisar ter um centroavante no meio da área brigando com o zagueiro. O time do adversário trancado, nós vamos ter que ter 2 pontas rápidos para estar fazendo a área ali. O centroavante está brigando lá dentro. O Eric lá é um bom escape também para fazer gol de cabeça. Então, eu acharia melhor ir com esse time. Porém, eu acho que ele vai com a equipe, com a primeira equipe que eu falei, com Nilo Fernandes, Canu, Gabriel Xavier, Santiago Mingo, Gilberto. Aí vem no meio campo com Eric, Jean Lucas, porque Jean Lucas tem mais porte físico. Jean Lucas, Rodrigo Nestor e o Cauli. Ele deve tirar o Everton Ribeiro dessa equipe titular, o Lúcio e o Caio Alexandre. Até porque se tiver precisando, esse daí pode entrar no segundo tempo e mudar a cara do jogo, como ele fez no jogo passado. Mas para você ver o que causa você ter um jogo fácil para você decidir e você não decide. É essas coisas que traz esses prejuízos. Você não poder colocar uma equipe titular porque você tem que pensar no próximo jogo de quinta-feira. A questão é essa. O Rogério Ceni tem 2 decisões em menos de 15 dias, em menos de 10 dias. Nessas 2 decisões, ele vai ter que se mostrar ser um bom técnico. Ele vai ter que fazer esses 2 times jogar e principalmente o time de domingo. Ele vai ter que fazer o time de domingo jogar sem ter todos os seus titulares. É o que eu estou dizendo a você. O Rogério Ceni não vai colocar o time titular no campo no domingo. Mas é isso, galera. Esse aqui é uma opinião minha sobre o que o Rogério Ceni deve fazer e o que o Rogério Ceni não vai fazer. Como eu disse, eu acho que ele deve fazer um mesclado, mas deve fazer um mesclado bem feito. Eu não acho que ele vai, eu tenho quase toda a certeza que ele não vai colocar o time titular. E eu também tenho quase toda a certeza que ele não vai colocar o time reserva. Então, deixa aqui nos comentários aqui qual a opinião de vocês. O que é que vocês acham? Que você acha que ele vai colocar o time titular e para tentar matar logo e se classificar nas 2? Ou ele vai colocar o time reserva para priorizar a Libertadores? Diga aqui o que vocês acham, o que é mais importante para vocês. Se não for inscrito, segue o canal para dar aquela força. Deixa o like, valeu? E só para deixar uma opinião minha aqui, eu acho que a Libertadores é muito mais importante do que o Campeonato Baiano. A depender de como termine o ano, ninguém nem lembra quem foi campeão do Campeonato Baiano. Mas isso aí, vou deixar para Rogério Ceni. A minha opinião foi essa. Deixa a opinião de vocês que eu quero estar vendo aqui. E valeu!